Tá precisando fazer um menu e um artigo de uma maneira personalizada no Elementor? Então você chegou ao vídeo certo. Opa, aqui é Graciela Neves e eu vou te mostrar como que você faz esse blog daqui, olha só. Vou te mostrar como que você constrói um blog da forma como você quiser e de maneira personalizada. E aqui eu vou te mostrar também como que você faz um artigo personalizado da forma como você bem entender, da forma como você quiser, beleza? Então, vamos embora para o vídeo, vou te mostrar aqui como que faz, mas antes, deixa já o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal, beleza? Para você fazer isso, você precisa ter o Elementor o Elementor Pro instalado no seu WordPress, beleza? Isso só vai funcionar com o Elementor Pro, porque a gente precisa desses modelos aqui, ó, modelos salvos, e você só vai ter acesso a isso se você tiver o Elementor Pro, tá certo? Então, primeiro que a gente vai fazer, a gente vai criar as páginas, primeira coisa que a gente vai fazer é criar o blog, tá? Então, eu vou adicionar uma nova página aqui, vou chamar ela de blog. Vou colocar ela aqui, ó, do tipo Elementor largura total para aparecer o menu. Se você quiser saber como que faz o menu, é só clicar nesse card que está aparecendo aqui em cima, tá? E vou editar com Elementor. Existem alguns plugins que chama Crocoblock, tá? Os plugins da Crocoblock que você consegue criar existem vários outros widgets e ele é bem interessante para quando a gente está mexendo com blog, tá? Vou criar aqui um container do tipo, eu sempre crio esse container do tipo coluna, e se eu quiser eu altero para horizontal, tá? Vou colocar aqui um espaçamento superior de 80 mais ou menos, porque eu vou puxar esse container para cima, e inferior de 50. Eu vou colocar nele uma imagem igual tá ali naquele nosso exemplo. Então eu vou colocar uma imagem aqui qualquer, pode ser, por exemplo, eu vou colocar esse daqui, ó. Eu vou colocar ele conter, eu vou pedir ele para conter, vou pedir para não repetir e vou colocar aqui o resto do meu fundo preto, tá? Então ele vai ficar mais ou menos assim. E aí, aqui em cima eu vou colocar um título, vou colocar blog aqui escrito, vou colocar aqui em H1, e aqui eu vou colocar branco, ou eu posso colocar um azul também, não tem problema, posso colocar qualquer cor aqui na real. Vou colocar assim, tipo, um laranja para combinar com a cor aqui da minha luminária aqui. Vou colocar da minha lâmpada, né? Vou colocar aqui uma tipografia que eu gosto, que é a Barlow. Vou colocar ela mais grossinha um pouco. Vou deixar tudo maiúsculo. E vou colocar tipo 54 ou 64. Bem grandão mesmo, tá? Vou deixar um pouco mais espaçado aqui o espaçamento entre letras. Vou colocar um pouquinho maior, que essa tipografia ela é bem grudadinha. E vou deixar centralizado, beleza? Vou vir com outro título aqui embaixo e vou escrever assim: veja as últimas notícias. Vou deixar centralizado também e agora eu vou deixar branco. Vou colocar um Open Sans. Vou deixar um pouquinho mais fino e mais ou menos esse tamanho. Aqui eu vou aumentar bastante o tamanho dessa tipografia para ficar tipo blocado aqui um título com outro, beleza? E aqui, ó, eu vou voltar nesse meu container aqui. Opa, dupliquei sem querer. Vou voltar nesse meu container e vou deixar ele com uma altura mínima bem maior aqui. Vou deixar tudo centralizado aqui embaixo. E agora sim vou colocar uma margem superior negativa para que o meu menu apareça, beleza? Então agora sim, tá tudo certo, o menu tá aparecendo e aqui tá tudo tranquilo. Agora aqui embaixo eu vou colocar então os meus posts. Vou adicionar aqui um container, vou colocar um padding
Aqui vou colocar 20, 50, 20, 50, tá? Só para na hora que for pro mobile já ter uma margem. Vou fazer a mesma coisa aqui. Opa, dupliquei novamente. Vem aqui, vou colocar 20 e 20. Só para que no mobile já fique certinho, tá? E agora sim a gente vai colocar os blogs aqui, os artigos de blog aqui, tá? Então o que a gente vai procurar aqui por posts. E aí eu tenho esse widget aqui, ó. Que é o widget do Elementor Pro, tá? Do Elementor normal, na verdade. Aqui eu tenho outro posts, mas é desse meu Ultramate, acho que é isso, que é um plugin do Elementor, tá? Eu vou usar esse daqui, que é o mais comum, e ele funciona muito bem, eu gosto muito dele. E tem essa versão de layout clássico, tem cartões que eu acho melhor, acho mais bonito, e tem um conteúdo completo que a gente não quer nesse momento. Então eu vou deixar aqui em cartões, vou colocar aqui 3 colunas e 6 posts por página, beleza? Olha só, 6 posts por página. E aí vou deixar aqui aparecendo a imagem, eu quero que as imagens apareçam, tá? Aqui eu posso ligar essa opção aqui de alvenaria e aí ele deixa cada card de um tamanho diferente. Eu prefiro deixar ele desligado para deixar tudo blocado, tudo do mesmo tamanho, tá? Aqui eu posso escolher qual é o tamanho da imagem, a proporção dela. Aqui eu posso desligar o título, mas acho que é importante o título aparecer. E aí eu determino qual é a hierarquia do título em HTML, se é H1, H2 ou H3. Vou deixar em H3 mesmo. Aqui eu posso desligar o resumo, mas eu vou deixar ele ligado, eu gosto. E aí eu determino o tamanho dele, 25 ou menor. Eu deixo sempre em 25, acho que é o tamanho bom. Aqui eu posso colocar de maneira custom aqui o except, ou deixar ele desligado, olha só. Aqui eu não vi muita diferença, mas alguma coisa deve estar mudando. Vou deixar ele desligado. Aqui nessa parte de baixo eu posso colocar data, comentários e outras, horário e data de modificação. Vou deixar só data e comentário mesmo. Aqui eu posso determinar qual é o tipo de separador. Posso colocar bolinha, tracinho e por aí vai. Aqui é a opção de leia mais, tá vendo? E aqui eu posso colocar lead more ou read more ou qualquer outra coisa que eu queira escrever. Aqui eu posso alinhar automaticamente o botão ou não, abrir em nova janela cada um desses artigos, vou deixar essa opção ligada. Aqui é a categoria, olha só, aqui tá sem categoria, eu posso desativar isso. E aqui é o avatar do autor, também posso desligar essa opção ou deixar ela ligada, beleza? Aqui é consulta, eu posso escolher qual que é a fonte desses vou colocar desses cards, vamos colocar assim, tá? Então eu posso colocar posts, páginas de aterrissagem, fazer uma seleção natural, manual, aliás, e uma consulta ou um relacionado. A gente vai ver o relacionado quando a gente estiver fazendo os artigos, tá? E aí eu posso incluir ou excluir alguma coisa. Posso ordenar eles por data e por ordem decrescente, tá? Colocar todos ou apenas do dia anterior, da semana anterior, mês anterior, por aí vai. Posso ignorar posts fixos, que aí lá no meus posts eu posso determinar o que são, o que não são posts fixos. E aqui eu posso incluir a paginação. Então, caso eu tenha mais de 6 posts, eu vou colocar uma paginação que pode ser por número, anterior ou seguinte, número mais anterior e seguinte. Ele ficar carregando a partir de um clique. Então vai aparecer um botão aqui e cada vez que eu clico nele, ele vai carregar novos posts. Ou eu posso colocar o Infinity Scroll, que eu acho bem interessante também. Por enquanto eu vou colocar números e aqui o meu não está aparecendo os números. Por quê? Porque eu só cadastrei 6 posts, tá? Então eu posso simplesmente atualizar aqui, ó. E aqui eu vou aqui, ó, já tem uma outra aba aberta. Eu vim aqui em posts, olha só. Vou vir em posts e aqui eu tenho 6. Então eu vou duplicar esse último aqui.
E ao invés de 6, eu vou chamar ele de 7, tá? Então eu vou chamar ele de 7. Vou deixar com a mesma imagem destacada mesmo, não tem nenhum problema. E vou voltar aqui, vou carregar novamente essa página. E agora sim, ele vai começar a aparecer os números da paginação, olha só. Ele já apareceu duplicado aqui, ó. E aqui ele colocou página 1 e página 2, beleza? Então tá, vamos continuar aqui editando o nosso widget de posts, tá? E aí agora eu venho em estilo, eu posso escolher o espaçamento entre colunas e o espaçamento entre linhas. Vou deixar os dois da mesma forma. Posso determinar o alinhamento do texto aqui. Vou deixar à esquerda mesmo. Aqui o cartão eu posso escolher a cor de fundo do meu cartão e a cor da borda, beleza? A largura da borda eu vou deixar ela em 0, não quero borda. Posso colocar um arredondamento aqui, por exemplo, de 5 ou de 10. Posso colocar um espaçamento horizontal, olha só, dentro do meu card. Eu vou deixar default da forma que tá. E um espaçamento vertical também. Vou deixar também da maneira que vem. Eu posso colocar ou desativar a sombra do bloco, da caixa. E efeito ao passar o mouse, que é um degradê, olha só. Ele aumenta como se estivesse aumentando aqui a minha sombra. Eu acho legal. Aqui a imagem, eu posso escolher o espaçamento, ali tá 20, então eu posso colocar maior ou menor. E aqui eu posso colocar um filtro também, tanto na versão normal quanto na versão over. Então aqui no over, por exemplo, eu posso colocar ele uma saturação 0, e aí na hora que eu passo, ele fica preto e branco, beleza? Aqui o conteúdo eu vou escolher a tipografia, tanto dos títulos quanto dos textos, e a cor do Leia Mais. Então aqui, por exemplo, no Leia Mais, eu vou deixar ele um pouquinho mais bold aqui, ó, 600 para aparecer mais, com um tamanho um pouquinho maior. Ele deve estar 16, ali 17 foi muito, tá vendo? 16, 15, tá grande ainda. Pode ser um 10, e vou colocar o laranja que eu tô usando na página, beleza? Então vou deixar aqui laranjinha. E a paginação, que é aqui embaixo, olha só, eu posso colocar um espaçamento aqui e um espaçamento um pouquinho maior entre um número e outro. Aqui eu posso colocar só Roboto ao invés de Roboto Slab, eu não gosto dele. Então vou colocar só Roboto aqui. Posso deixar essa tipografia um pouquinho maior, deixar um pouquinho mais grosso, acho que tá muito fininho, beleza? E aqui eu posso escolher qual a cor do meu texto. Então aqui, ó, por exemplo, eu vou colocar um pouco mais pro cinza. E no over, no ativo, aliás, eu vou colocar ele também com o meu laranja. Então aqui o ativo vai ser no laranja. Ficou um pouco claro, vou colocar ele um pouquinho mais escuro. E aí eu atualizo. A minha página de blog já está pronta. Agora o que eu preciso fazer é a página interna do artigo. Então para isso eu vou vir aqui em modelos, modelos salvos, venho aqui em adicionar novo, e aqui eu vou escolher post individual, beleza? Então vou colocar post individual, vou dar o nome de artigo e vou criar modelo. Então beleza. Aí agora eu vou fechar aqui. Ele já vai aparecer o menu aqui, por um acaso ele não está aparecendo, quando a gente vai editar esse modelo ele não aparece, mas na página ele vai aparecer. Vou criar aqui um container 50, tá? E vou colocar, aliás, vou colocar 20 e 20 aqui, vou fazer um diferente aqui agora. Como que eu vou fazer? Aqui no estilo, olha só, como background, eu não consigo colocar... Aliás, eu consigo, olha só. Aqui em escolher imagem, eu vou clicar aqui em tag dinâmica. Em tag dinâmica, eu vou escolher imagem destacada. Então, olha só, como background, o que vai acontecer? A minha imagem destacada do artigo, ela vai aparecer como background, beleza? Então, é exatamente isso que eu vou fazer, olha lá. Ó, imagem destacada, vai aparecer o meu background. Vou colocar aqui com preenchimento completo. Se a imagem tiver
numa resolução menor, ele vai ficar um pouco pixelado, que é o que está acontecendo aqui, tá? Então, na hora de fazer o artigo, tenho que colocar imagens um pouco melhores. Aqui eu troquei, é 50 e 20. E aí, aqui eu vou colocar uma altura mínima nesse meu container, tá? Então, eu vou colocar ele mais ou menos assim. Vou colocar esse container com um z-index de 1 para que o meu menu apareça na frente. E aqui eu vou colocar essa imagem, eu vou deixar ela numa posição centralizada, tá? Eu posso deixar centralizado assim, ou eu posso simplesmente colocar superior centralizado. Superior centralizado, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma sobreposição de fundo aqui com preto, tá? Eu vou colocar uma sobreposição de fundo com preto. E eu vou colocar um texto aqui, ó. Vou copiar esse meu título aqui. Vou copiar ele e vou colocar ele aqui em cima, tá? Aqui nesse container eu vou colocar ele com um layout centro. E aqui eu vou colocar uma tag dinâmica também. Olha só. Vou colocar aqui uma tag de título do post. Então ele vai colocar o título do post. Só que eu vou deixar ele em branco. E não vou colocar ele tão grande assim, porque esse título meu é pequeno, mas a maioria vai ser um bocado maior. Então eu vou colocar aqui, ó, 72. Talvez esteja grande também. E não vou colocar maiúsculo, vou deixar do padrão 700 e tá excelente. Então olha só o que tá acontecendo aqui. Aqui eu tô aparecendo de background, estou colocando a imagem. Eu vou deixar até um pouco mais escuro aqui, ó. Em estilo sobreposição, vou deixar esse preto um pouquinho maior, tá? Aqui 0,65 mais ou menos, ou 0,7, aí vai da tua escolha, beleza? E eu vou colocar o título do meu artigo aqui em cima. Aqui embaixo eu vou criar um novo container, então eu vou colocar 20, 50, 20 e 50. E agora sim, eu vou colocar o conteúdo da postagem. Então, eu vou arrastar para cá e vou colocar o conteúdo da postagem, beleza? Então, ok. Aqui, olha só, o conteúdo da postagem, eu preciso determinar quais são as fontes e os tamanhos do meu H1, do meu parágrafo, do meu H2, do H3 e tudo mais. Então, eu venho aqui em configurações, aliás, eu venho aqui em cima em configurações do site. E aí aqui embaixo, olha só, tem tipografia, que é o estilo do tema, tipografia. Então aqui, olha só, o corpo do texto, eu vou determinar uma cor para ela e vai ser essa daqui, tá? E eu vou determinar também a tipografia. E aí eu posso falar que é robô, eu posso falar que é o meu Open Sans. Então, por exemplo, eu vou colocar Open Sans, tá? Aqui o Open Sans eu vou colocar que é o tamanho 17. O peso padrão, vou colocar 400, ok? Esse é o corpo. O meu H1, que vai ser o meu título, eu não preciso determinar porque ele ficou determinado aqui na hora que eu coloquei o título, tá? Mas o meu H2, sim, eu quero determinar ele. Então, eu não vou colocar ele preto tão escuro, vou deixar um preto um pouco mais claro. E aqui na tipografia, vou colocar o meu Barlow, tá? Então, vou colocar Barlow. É o Barlow 28 e como é H2 eu vou colocar ele em 600. Já o H3 eu vou puxar a mesma cor, olha só, vou colocar a mesma cor e aqui na tipografia também vou colocar o Barlow. Vou colocar o Barlow, só que aí eu vou deixar ele, ali é 28, aqui vai ser 24 e o meu peso vai ser 500. Tá? E aí você vai determinar dos outros todos, H4, H5 e H6 e vai atualizar, beleza? Uma vez que você fez isso, agora a gente vai vir com as outras configurações aqui. Então aqui embaixo, olha só, eu posso colocar, por exemplo, os posts relacionados. Então como que eu faço isso? Eu vou colocar posts, venho com aquele mesmo que a gente colocou lá no blog. Aí, aqui, ó, na consulta, ao invés de posts, eu coloco relacionado, beleza?
Então agora eu vou colocar relacionado, vou colocar com todas as datas ou ordenar por data e de ordem decrescente, tá? Não vou colocar paginação e aqui em layout eu vou colocar que tem só 3 por página, tá? Então eu quero que apareça apenas 3 por página. E eu quero que seja, não precisa, aliás eu vou deixar com foto, mas eu vou deixar do tipo clássico, tá? E aí eu vou colocar, vou tirar esses metadados, eu não quero que apareça esses metadados, então vou excluir ele aqui, tá? Vou tirar também o leia mais, eu vou deixar, e beleza, vai ser só isso. Título vou deixar, resumo vou deixar, o leia mais eu vou deixar, tá? E aí, aqui agora no estilo, eu posso também da mesma forma mudar o estilo de tudo que a gente viu até agora. Então aqui da imagem, do conteúdo. Então aqui, por exemplo, eu posso colocar o laranja, que eu sempre estou colocando, tá? Aumentar um pouquinho o tamanho colocar 600 e colocar os 15, por exemplo, para aparecer um pouco mais, tá? E aí eu poderia deixar assim, desse jeito. Aí aqui embaixo eu posso colocar, aqui em cima, olha só, eu posso colocar também um título aqui, ó, e colocar posts relacionados, ó, posts relacionados, beleza? Vou colocar aqui um cinza, um preto, uma coisa um pouco menor, vou colocar o meu Barlo, tá? Vou colocar Barlo. E vou colocar menorzinho, 21, por exemplo. Vou colocar um padding superior aqui, ó, de 20. Vou clicar aqui, vou copiar e vou colar aqui embaixo. O que eu vou... Opa! Vou copiar e vou colar. O que eu vou colocar aqui, ó? Compartilhe esse artigo. E aí agora eu vou colocar o compartilhar, botões de compartilhamento. Então vou colocar eles aqui embaixo, olha só. E aí nos botões de compartilhamento eu posso colocar para qual rede que vai compartilhar, tá? E aí eu posso escolher se é ícone texto, ícone ou só texto. Eu vou deixar ícone texto, achei legal, gostei. Aqui pode ser degradê, mínimo, emoldurado, ícone encaixotado ou o plano, tá? Vou deixar o encaixotado que eu achei legal, beleza? Vou publicar, só para a gente salvar aqui. E agora eu vou vir com os comentários do artigo. Então vou colocar os comentários do artigo aqui embaixo, vou clicar aqui para colocar um pad inferior de 20 e aqui embaixo teria então os comentários. Eu posso também com o CSS mudar as cores daqui desses botões e desses links aqui, ou eu posso vir aqui e configurar no site e aqui, ó, eu coloco os botões, aqui os botões do meu tema, eu posso mudar as cores também, beleza? Eu posso mudar a tipografia, posso mudar a cor do texto, então aqui eu poderia colocar o meu laranja, olha só como já tá ficando lá. Aqui eu posso colocar uma tipografia um pouco mais grossinha, tá? Para aparecer mais. Ali no fundo, o fundo over, eu posso colocar aí aqui a cor do texto branco e o meu mesmo laranja. Então aqui, ó, vai ficar assim. E na borda a mesma coisa, eu posso colocar um sólido, e o meu mesmo laranja, olha só. Tanto aqui quanto no normal. Então vou só copiar aqui, ó. Aqui vou colocar sólido, e a mesma cor, beleza? Então olha só como eu mudei. A única questão aqui, ó, com os links é que na hora que você mudar aqui a tipografia e mudar aqui a cor do link, você só tem que ter cuidado porque isso vai mudar de todas as suas páginas. Então, se por um acaso você estiver usando um link no seu artigo, você só vai ter que ter cuidado
que ele vai aparecer dessa mesma cor, tá? Então aqui eu poderia escolher uma outra cor, um cinza mais clarinho, tá? E deixar com a tipografia um pouco mais bold, aqui um 600, e poderia ser assim, não necessariamente o laranja, beleza? E aí, pronto, o seu artigo está prontinho, completo. Então, a gente pode sair daqui. E aí eu vou vir aqui, ó, em páginas, todas, aliás, em posts, todos os posts, e vou visualizar algum desses posts aqui, ó. Na hora que eu clico, mesmo ele estando em modelo normal, modelo padrão, ele vai ter que aparecer aquele meu e não tá aparecendo. Então vamos ver o que está acontecendo. Vou ver aqui na janela privada. E eu já sei o que aconteceu. Olha só, aqui foi até bom acontecer esse erro para que a gente perceba uma coisa. A gente tem que voltar aqui em modelos e modelos salvos, porque tem um detalhe que eu esqueci de fazer e que é importante que a gente faça. Vou editar aqui o artigo e aqui, ó, em condições, então vou vir aqui, ó, Display Conditions, eu preciso adicionar uma condição, que é a seguinte: aparecer em todos os posts, beleza? Então agora sim, a gente vai voltar lá, olha só. Vou sair aqui, vou vir aqui em posts e agora sim, na hora que eu clicar aqui para ver, agora sim vai estar tudo certo. Olha só, cliquei e aqui tá tudo certo. Olha só, tá aparecendo a minha página, o título e beleza. A única coisa que não tá certo é aqui, porque eu tenho que colocar uma margem negativa, como eu fiz com as páginas. Então eu tenho que vir aqui, ó, e vou adicionar menos 75 e vou aumentar um pouco a minha altura mínima aqui, ó, e agora eu vou atualizar e agora tá tudo certo, muito provavelmente. Então ainda ficou um pouquinho, eu tenho que subir um pouco mais essa margem, beleza? E colocar aqui, ó, 95 e com certeza vai ficar bom. Então agora tá tudo certinho, beleza? E aí eu vou colocar aqui, ó, versão responsiva no mobile. E aí eu teria apenas que ajeitar aqui a minha foto, a minha imagem, tá? Então eu vou colocar ela centralizada ou eu ponho no centro esquerdo, tá? Para aparecer um pouco mais. Aqui eu vou diminuir o tamanho dessa fonte. Então eu vou colocar, sei lá, uns 42. E o restante, ele automaticamente, ele já se adequa aqui para a versão mobile, tá? Então vou atualizar. O blog eu tenho que fazer a mesma coisa, vir aqui na versão mobile e ver se está tudo certo. Então aqui, olha só, eu teria que subir um pouco mais. Então vou coisar aqui, ali tá menos 90 e eu vou colocar menos 90. E aí eu vou subir um pouco mais para ficar tudo certo. Então aqui vou diminuir também essa fonte. Não tanto. Aqui vou diminuir um pouco também. Mais ou menos assim. Vou diminuir também um pouco o tamanho dessa altura mínima, porque está muito grande aqui para o mobile. Então vou colocar mais ou menos assim. E o restante está tudo certinho, porque ele já faz a versão responsiva, beleza? Então, você vê que é muito simples você fazer tanto a página de blog quanto a página de artigo. A página de artigo você pode colocar ela em duas colunas, colocar uma barra lateral com comentário, com pesquisa, com outras informações também, beleza? Fica a seu critério, use a sua imaginação para fazer uma página de artigo diferente, uma página de blog diferente e utilize os plugins do CrocoBlock, porque eles vão te ajudar e muito para deixar a sua página de blog e de artigo ainda mais bonito, ainda mais legal, beleza? Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.